Olá, eu sou Helena Pellicer, eu sou terapeuta sistêmica e eu falo também de constelação familiar. Hoje eu quero trazer para vocês a dinâmica de casal. Quando a gente fala em terapia sistêmica e constelação familiar, muitas vezes as pessoas vão trazer problemas no relacionamento. Então eu quero trazer aqui para vocês uma informação interessante que vocês podem até pensar aí no relacionamento que vocês estão tendo. Muitas pessoas me procuram por conta de um determinado tema. Então, um exemplo, olha, eu e o meu marido, eu e minha esposa, meu parceiro e minha parceira, nós não estamos evoluindo juntos. A gente tem um relacionamento estável, nós estamos bem, mas parece que algo não vai, está um bloqueio, tá? Isso é um caso, tá? Existem vários casos. Como eu disse já em outros vídeos, a constelação familiar, ela sempre vai remeter ao inconsciente, aquilo que tem que vir à luz. Por isso que tem um constelador, para poder te ajudar a ver essas informações que estão no seu inconsciente e trazer à luz. Então o que vai acontecer? Aqui é o que eu chamo do campo de informação, é um exemplo de como é feita a constelação. E aí o casal vem. Um detalhe importante, quando vem o casal procurar uma constelação familiar por um tema comum entre eles, normalmente o que eu faço é constelar uma pessoa e depois constelar a outra. Eu prefiro não constelar os dois juntos. Por quê? Porque cada um, por mais que seja a mesma questão que eles vão trazer, eles estão vendo de maneiras diferentes e têm emaranhamentos diferentes. Então por isso que a gente trabalha um ou outro. E outro ponto da constelação de casal é que de repente você vai me procurar e falar, Helena, eu tô com essa questão, é uma dor que a gente tem, mas eu tenho que trazer o meu marido, a minha esposa, eu queria fazer essa constelação para eu perceber qual é a questão que está acontecendo. E a resposta é não, você não precisa trazer, você nem precisa falar para ele se você percebe que é melhor não falar, que você está no processo de terapia sistêmica ou constelação familiar. Porque quando a gente olha para a questão, a gente vai olhar para os emaranhamentos que estão ligados a você e é claro que em algum momento chega a ele. Não tem que trazer o outro, tá? Então isso é um ponto interessante para a gente falar. Então quando uma pessoa traz uma questão, então imagina aí que o casal, né? Ele, ela, não importa, duas pessoas que se uniram, trouxeram ou uma pessoa trouxe uma questão, um problema. É sempre uma dor, a gente sempre vai falar de uma dor. Não é por curiosidade que se abre uma constelação familiar, porque o que tem dor tem força. Força para ser solucionado, resolvido, ou pelo menos encaminhado. E aí esse casal, a gente começa a perguntar qual é o que você sente, onde está a posição dos bonecos, se for uma constelação assim de bonecos, se for presencial com outras pessoas, então o que essas pessoas estão sentindo. Mas nesse caso, o que está sentindo? Para onde está olhando? E de repente, um exemplo, a gente percebe que esse senhor aqui, né? Foi a Maria que veio trazer o caso aqui. Mas a gente percebe que ele ainda está muito nessa esfera aqui. O que é essa esfera? Pai e mãe. Quando um casal se forma, ele tem que ter em consideração que ele veio de um sistema familiar, tá? Um veio para um sistema familiar, o outro veio de um outro sistema familiar. E esse sistema familiar tem informações muito importantes. Mas se você quer caminhar com o outro e ainda permanece na esfera lá da família, com as dores, carregando aquilo que acontece e não olha para o seu novo sistema, o casal realmente pode não caminhar juntos. Mas isso é um exemplo. Então aqui, vamos supor que esse senhor aqui, Maria tá ali, né? O casamento tá ok, mas não tá fluindo. E a gente percebe que na constelação familiar ele ainda tá muito aqui, ó, na esfera da mãe. Teve questões que não foram resolvidas, ele olha muito ainda para a mãe. Então a gente trabalha a relação dele com a mãe, né? Desse senhor com a mãe, para que ele possa então ter mais força e mais liberdade para seguir o caminho dele como casal. O que eu quero que vocês percebam e lembrem que isso é só um exemplo, cada constelação é muito diferente, mesmo que você traga o mesmo tema, vai ser totalmente diferente o desenvolvimento da constelação,
Mas o que eu quero que você perceba é que quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala de sistema familiar. E a gente nunca fala só sobre você, ou só sobre ele, ou só sobre o problema. A gente fala sobre o que está aí emaranhado. Porque às vezes você já se desemaranhou, você sim, você é muito grato pela sua família, você tem ali toda a sua história, mas de alguma forma você já consegue ir para o seu relacionamento. Mas este aqui ainda está emaranhado. Talvez ele ainda se vê muito infantil com a mãe, muito dependente do olhar dessa mãe. Então, precisa trabalhar essa questão com a mãe para depois ele poder seguir junto a algum caminho e resolver essa questão lá para frente, tá? Então, quando a gente atende, né, o constelador atende questões de relacionamento, quando a gente está falando de um casal, ou o casal procura, ou uma pessoa desse casal, né, procura, a gente toma muito cuidado para que vocês percebam que a gente está falando de sistemas. E a gente vai respeitar muito qual que é a história desse sistema, né? Será que este homem, ele ainda sente então que tem a necessidade de tomar da mãe? Será que a mãe ainda não deu o suficiente para ele e ele ainda se coloca numa posição de criança? Por isso que ele não consegue ter uma relação adulta, né? Tem relacionamentos que, eu estou dando um exemplo, que muitas vezes o outro ainda se vê muito dependente da mãe ou do pai e reflete isso no casamento. Então, ao invés de eu ter o meu parceiro aqui, ó, igual, eu me sinto assim, ó, dependente dele. Me dê atenção, cuida de mim e não tem uma troca, né? E aí fica pesado o relacionamento, não vai, não flui, porque aqui não é uma mãe e uma criança, aqui são dois adultos que estão seguindo para frente, tá? Então, quando você pensar, quero abrir a constelação familiar, porque eu estou tendo essa questão com o meu relacionamento, primeira coisa, não tem problema que seja só você olhar para isso, você tem o direito de olhar para isso, afinal vocês estão montando um novo sistema e os outros sistemas, né, os familiares, pertencem, tá bem? Mas é importante você saber, primeiro, tudo bem, ser só você. Se forem os dois, nós vamos abrir constelações diferentes, que, claro, vão remeter ao tema, mas com outros desenvolvimentos, e sempre respeitar e olhar o que está vindo atrás disso. Por que que eu não estou conseguindo andar para frente nesse meu relacionamento, né? É um exemplo e ele é muito comum, que um dos dois ou os dois estão olhando para outros lugares. Eles estão participando de outras dinâmicas, né? Pode ter acontecido tanta coisa aí nessa família que ainda os dois, por mais que queiram estar juntos, eles não conseguem se relacionar no mesmo nível. Isso dificulta e tem uma hora que não flui. Então, se você tem vontade de abrir uma constelação familiar, abra sempre trazendo algo que realmente é um fator de dor para você, porque é pela dor que a gente vai trazer a força. E entenda que o que a gente vai trazer é o que está no seu inconsciente familiar, no seu inconsciente emocional, e o caminho da constelação é te mostrar um caminho de solução. O que é a solução para essa questão? Nós vamos perceber nesse caso aqui que o que aconteceu foi que esse senhor, né, casado com a Maria, ele ainda estava muito necessitado da atenção da mãe como uma criança e se colocava também como uma criança no relacionamento, tá? Será que isso é comum para você? Você já percebeu isso? Tem padrões repetitivos assim na sua família? A gente vai falar de padrões de repetição aí no próximo vídeo. Obrigada, até logo! Ih, eu olhei agora!